Ah, esse aqui? Bem parecida com uma foto recente que tem. Mas, tipo assim, cílios. Olha o tamanho desses cílios. Pra quê, gente? Oi, eu sou a Tainá e eu vou reiniciar esse canal aqui do YouTube e vamos começar com um vídeo muito especial contando um pouco sobre a minha trajetória profissional. Esse vídeo vai ser bem sincero, então acredito que vocês vão ver uma Tainá diferente das redes sociais, que eu acabo usando muito mais o Instagram do que aqui no YouTube. Mas eu tenho utilizado mais o YouTube agora para vídeos mais longos, vídeos de um mesmo assunto. Eu sinto que as outras redes, como elas são mais aceleradas, a gente acaba se perdendo um pouco no foco, sabe? Então, se você quer saber um pouco mais sobre a minha história, nesse lado profissional, eu acredito que talvez possa te inspirar de alguma forma ou te trazer um pouco mais de clareza se você também está passando por algo parecido, porque também no Instagram a gente passa uma visão muito mais perfeita de uma vida que parece que nada dá errado. E eu tô aqui para te falar que eu também sou ser humano, inclusive tô aqui com papéis, porque eu sou uma pessoa extremamente emotiva. Eu hoje gosto de ser assim, eu sinto que é dessa forma que eu me expresso. Quando eu não consigo falar o que eu tô sentindo, as lágrimas acabam saindo de uma forma que eu não consigo nem segurar. Eu acho que é isso que traz realmente a essência que sempre esteve em mim e que continua, independente de qualquer coisa que tenha me acontecido. E ainda bem. Não é para ser uma história triste, mas, como eu falei, é uma história de um ser humano, né? A minha história, uma história com altos e baixos, uma história que eu precisei reviver nesse momento de que eu passei por um burnout, então eu fui obrigada a desacelerar. E nesse período, organizando a minha casa, eu encontrei várias coisas que me fizeram voltar no tempo e eu resolvi compartilhar, eu acho muito interessante porque como inspiração para muitas pessoas, para muitas alunas, principalmente na área da beleza, numa cidade pequena aqui, acredito que eu seja referência para muitas pessoas e no Instagram acaba passando uma imagem de que parece que está tudo sempre bem, tudo sempre com um sorriso no rosto e lidando com as coisas da melhor forma possível e nem sempre nos bastidores é assim que acontece. Nesse período que eu estava desacelerando mais tempo em casa, eu resolvi organizar a minha casa também, porque não só um momento para reorganizar a minha cabeça, também foi muito importante reorganizar o ambiente que eu vivo. E aí no baú da cama eu encontrei esses arquivos, digamos assim, da minha vida. E, bom, vou contar um pouquinho para vocês o que é cada coisa, quais as histórias, e aí puxando também o gancho de como tudo começou, o que me trouxe a iniciar na área da beleza também. Eu acho que a gente pode começar por aí. Bom, antes de começar aqui com essa parte dos arquivos, tudo começou mais ou menos quando eu tinha 14 anos. Antes disso, né, na verdade, a minha mãe já trabalhava na área da beleza, já tinha migrado para alguns procedimentos diferentes e eu sempre admirei muito a minha mãe como mulher, sempre uma mulher muito forte, com uma capacidade de ser muito resiliente e a vida inteira nós somos muito parceiras, sabe? Eu e ela sempre juntas. Então, acredito ser sim a minha musa inspiradora número um da vida. E quando eu tive mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a ajudar ela com o espaço que ela tinha de podologia. Ela ainda continua sendo podóloga. E naquele período eu era a secretária, barra faz tudo, barra filha, barra, enfim, o que tivesse para fazer eu estava lá para fazer. Então, com 14 anos, eu iniciei a minha trajetória na área de trabalho e comecei a pegar gosto, porque antes disso eu já gostava muito de maquiagem, gostava muito de ser vaidosa, sempre fui uma criança vaidosa. Então, ver a possibilidade de trabalhar com isso, de ganhar dinheiro com isso, com algo que eu sempre gostei muito, já me acendeu um alerta e falei, bem, não naquele período, né? Mais pra frente.
Eu fui me identificando, mas a gente ainda vai chegar nesse momento que eu percebi que poderia ser sim uma área muito rentável, que poderia ser uma profissão que, além de ser algo que eu gosto, poderia ser o meu ganha-pão. Sempre muito curiosa e naquela época já começava os vídeos no YouTube de tutoriais para as meninas que queriam aprender maquiagem ou como fazer a unha em casa, essas coisas assim. Foi nesse período que eu iniciei o meu canal no YouTube, inclusive. Também fazia os meus videozinhos de tutorial de maquiagem, autodidata mesmo, não fazia nenhum curso, só ia querendo aprender sozinha, pegando as minhas coisas em casa e funcionava. Tanto que depois de começar a trabalhar com a minha mãe, eu comecei a fazer a unha da mão das clientes, enquanto ela fazia a podologia, eu fazia a parte da mão. Comecei a fazer maquiagens também, gostava de fazer tranças, então fazia penteados e maquiagens, e foi o período que eu comecei a ver o dinheiro, sabe? Eu lembro de uma história da primeira vez que eu ganhei assim, a maior quantidade de dinheiro que eu já tinha visto na época foi uma vez que eu fui maquiar uma noiva e eu fui até a casa dela e não era só a noiva, era a família também. Uma família muito simples, que ia fazer um casamento bem simples também, mas que estava todo mundo reunido na hora do almoço para poder se preparar e eu cheguei lá para arrumar todo mundo, cabelo e maquiagem. E acabou que eu almocei com a família, foi super gostoso. Eu lembro dessa cena até hoje. Quem me levou até lá foi o meu avô. E foi a primeira vez que eu vi R$ 450 em notas assim. Eu fiquei tipo, caraca, meu, esse dinheiro vai mudar a minha vida. Eu posso ganhar dinheiro com isso. E tinha sido uma tarde tão gostosa. E aí eu percebi que era algo que eu amava fazer e que quando as pessoas falavam que você tem que escolher algo que você ama para trabalhar e aí não se torna um trabalho, né? Não se torna um fardo, aquilo começou a crescer dentro de mim. Saber que eu estava talvez indo para o caminho certo. A parte das sobrancelhas também foi chegando mais nesse período de quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. Eu aprendi a fazer sobrancelha fazendo a minha. A minha mãe já tinha feito o curso do Senac, então ela me dava algumas dicas em relação a marcações. Na época tinha bastante aquele molde de sobrancelha, então era um plástico que a gente aplicava a rena dentro do formato. E aí, como eu aprendi a fazer na minha, eu fazia muito no olho. E claro que aquilo poderia não dar certo em algumas pessoas, inclusive não deu certo na minha. A minha sobrancelha foi fina durante muito tempo. Eu sempre tive uma genética de bastante pelo, então consegui recuperar. Mas durante bastante tempo a minha sobrancelha foi uma coisinha muito fininha enfim, a parte das sobrancelhas eu acredito que tenha começado aí mais ou menos nessa fase de 15, 16 anos, que eu já estava no ensino médio, eu acho, né, nesse período. E aí eu lembro que nesse período eu estudava em uma escola particular aqui da cidade, uma das escolas mais renomadas aqui da cidade, mas eu era bolsista. Então, enquanto os meus colegas de classe podiam ir para praia ou fazer qualquer outra coisa no período da tarde, eu tinha o compromisso de estar trabalhando, porque eu tinha clientes já, né? Minha mãe, ela me trouxe essa visibilidade, então eu já tive esse privilégio de ser conhecida pelas clientes dela através do trabalho dela. Então, quando eu já comecei não só atendendo as minhas amigas, mas também as clientes da minha mãe e já também com uma maca para atender. Já tive esse privilégio também de ter o apoio dela, que foi essencial. Ela que foi o meu suporte para entender também os altos e baixos da agenda, que acabavam me preocupando, que uma semana as coisas iam bem e depois não iam mais, porque as clientes elas têm uma recorrência mensal, né, e não semanal. Então, esses altos e baixos da agenda era uma coisa que mexia muito com a minha cabeça de adolescente, até porque o dinheiro ele entrava todos os dias, mas tinha dias ou semanas que pouco entrava. Então, isso me deixava um pouco receosa, achando que as clientes eu tinha feito algo de errado, alguma coisa do tipo. Mas a minha mãe sempre com muita paciência, ou às vezes não,
me explicava que era assim mesmo e sempre as coisas funcionavam e davam certo, porque até naquele momento eu não tinha o conhecimento de. Acho que nem tinha também a previsibilidade, sabe, da cliente sair e já deixar o próximo horário agendado, algumas sim, outras não. Mas, inclusive, nessas organizações eu encontrei algumas agendas antigas, não tão antigas assim. Encontrei as agendas de 2020, 2021 e 2022, inclusive com nomes ali de clientes que vão ao meu espaço ser atendidos por mim até hoje, o que me deixa extremamente feliz. E essa questão da agenda também eu acho que é um assunto muito complexo para muitas profissionais até hoje. Como eu passei por isso durante tantos anos, hoje é algo que já não mexe tanto com a minha cabeça, sabe? Porque a gente sempre acha que o problema tá na gente, sabe? Ou que a gente fez alguma coisa de errado, ou que a cliente sumiu, trocou e tudo mais, mas é muito além disso, sabe? Nesse trajeto todo, nessa história toda que eu vou contar pra vocês ainda, né? Que a gente tá conversando, mas nem começou ainda aí nesse histórico que eu tenho aqui de coisas que eu guardei. Mas eu acho importante falar sobre essa questão emocional, até porque o que me aconteceu recentemente foi uma sobrecarga, né? O burnout, ele é isso, é a sobrecarga que a gente não se permite descansar. Então, eu não me permiti descansar desde os meus 15 anos, ou talvez antes disso até, talvez sem perceber, só deixando com que o mundo fosse impondo o que eu deveria fazer. E por mais que eu não tivesse nenhuma cobrança externa, eu acho que a pior de todas é a cobrança que tem dentro da gente de não ser capaz de parar, sabe? Aí não tem como, o nosso corpo em algum momento, a nossa mente, ela pifa mesmo, porque a gente não tá preparado para receber tudo isso de informação o tempo todo, sabe? Então, voltando ao assunto do comprometimento com a agenda, antes de começar com as minhas clientes, né? A minha mãe, ela sempre me ensinou justamente isso, o comprometimento com a agenda dela também. A organização de, independente se eu ainda estudava e no período da tarde eu era auxiliar dela, eu tinha esse compromisso de estar lá no horário que precisava. E eu me sentia na obrigação de estar com ela até o final, porque além de ser a minha mãe, eu percebia toda a dedicação que ela tinha e todo o cansaço que aquilo gerava. E eu percebia também o tanto que ela se dedicava em busca de pagar as contas, afinal ela tinha feito um empréstimo para poder fazer aquele espaço. Foi o primeiro espaço dela, que foi construído por ela, que na verdade hoje é onde é a Natural Bee, que foi construído com tanto esforço pela parte dela, que buscou com os recursos que teve ir atrás e com muito trabalho. Eu vi a minha mãe deixando de comer, deixando de beber água, deixando de ir ao banheiro e colhendo maus frutos por isso também, adoecendo por causa disso, mas tudo por um sonho, sabe? Um sonho de ser independente, de não deixar faltar nada para mim e para os meus irmãos. Então, para mim, era quase que impossível eu não me compadecer. Quase não, era impossível eu não me compadecer do esforço da minha mãe e não acreditar que eu também tinha que fazer a minha parte como irmã mais velha, como filha mais velha. E eu me exigia, sabe, de estar ali com ela. E não era algo negativo, claro que quando eu era adolescente eu queria estar na praia, queria estar no carnaval, queria passear à tarde com amigas e tudo mais. Mas hoje, como adulta, eu vejo que isso não fez a diferença que me trouxe em relação aos benefícios que os ensinamentos da minha mãe em relação a comprometimento e organização que me trouxeram, sabe? Esses ensinamentos, inclusive, é algo que eu carrego até hoje. Comprometimento com as minhas clientes, a pontualidade, e isso me torna uma profissional que eu não acredito que seja com um diferencial, porque para mim isso é o básico, mas infelizmente muitas pessoas não levam isso muito a sério
Então, isso é uma coisa que é um dos valores, uma das coisas que não são negociáveis ali na Natural Bee. Acredito que as clientes elas percebam isso. A gente não costuma atrasar e quando acontece, a gente tem toda uma educação para lidar com a situação. E isso vem lá de trás, dos ensinamentos da minha mãe. E aí, passando por esses causos da vida, nós vamos para o meu primeiro curso de micropigmentação. Depois de já estabilizar financeiramente, a minha mãe investiu no segundo andar ali da clínica. E a princípio aquele espaço seria para a gente morar, porque nós morávamos na edícula da casa dos meus avós. Eu, ela e meus dois irmãos, a gente dividia um quarto, cozinha e banheiro, mas a gente tinha muita paz, a gente era muito feliz, porque finalmente a gente tinha a tranquilidade de estar livre, sabe? De certa forma. E aí naquela parte de cima, eu tive a oportunidade de ter uma sala só para mim, que era a minha sala antiga, ali no segundo andar da clínica. As clientes que passaram por mim do ano passado para trás sabem do que eu tô falando. Antes disso, era uma salinha como se fosse um banheiro, cabia uma maca e eu do lado só, que era a sala que tinha no espaço de podologia da minha mãe, ou eu atendia a cliente na cadeira dela mesmo, enquanto a cliente fazia a podologia, ou se era uma cliente só para mim, eu acabava atendendo nessa maca, que era bem estreitinha mesmo, era bem pequena, cabia a maca e a escadinha eu precisava recolher a escada para eu conseguir ficar do lado da cliente. E aí quando ela conseguiu investir na parte de cima, com muito esforço também, a gente percebeu que aquele espaço também seria pequeno para a gente morar. E aí ficou uma sala, ela cedeu aquele espaço para que eu pudesse atender. E depois de construir a minha cartela de cliente, isso a gente já está indo para uma época que eu já devia ter uns 19 anos, eu acho. Bom, foi em 2018. Eu nasci em 98, então eu já tinha 20 anos. Eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação, que foi o curso com a Natalia Beauty. Eu guardei até as molduras, que eram as molduras que ficavam na minha sala. Tem alguns quadros que eu emoldurei e fiz padronizado para poder ficar bonitinho. Só que chegou um momento que eu fiz tantos cursos que daí não cabia mais e eu achava que ia ficar feio, sabe? Muito, muito certificado lá na parede. E eu lembro muito bem desse curso, porque naquele período a Natália já era um marco na área da beleza. Ela já tinha saído fora da curva. Ela tinha criado a marca dela com um brand muito legal antes mesmo dessa palavra existir. Ela foi contra a maré, assim, porque naquele período ainda pouco se falava sobre uma designer de sobrancelha ter muito sucesso. Na área da beleza, parecia ser uma profissão muito julgada, assim, como algo, você não tem nada para fazer, você vai para a área da beleza, sabe? Como se fosse uma coisa banal. E ela mostrou com a história dela, hoje a gente consegue ver no futuro a potência que ela se tornou. E lá, antes mesmo de tudo começar a acontecer, acredito que deva ter sido muito difícil também. Por isso que eu admiro tanto a história dela, porque se eu, pequena como sou, já passei por bastante coisa, imagina ela numa potência mundial, né? Porque não só no Brasil, ela tem sedes fora do país, mas enfim, hoje a gente vai falar sobre mim, não sobre ela. Mas o meu primeiro curso de micropigmentação fio a fio foi lá na Natália. Eu lembro que custou R$ 6.000 esse curso lá em 2018, então você imagina como era custoso, né? Foi bem difícil de juntar esse dinheiro. Eu lembro que um ex-namorado meu me presenteou com R$ 1.000 também para me ajudar, que esse curso foi em outubro, eu faço aniversário em agosto, e aí foi muito especial também poder conhecer a Natália. Só que era um curso de, acho que eram 3 dias, se eu não me engano, e nós éramos em 21 alunas para 2 professoras. E eu tinha investido tudo que eu tinha guardado. E eu não podia falhar, sabe? Eu não podia sair dali sem aprender. Então eu lembro que eu ficava vidrada assim nas professoras e treinando bastante. E aí eu comprei lá também os materiais que eu precisava para poder treinar em casa, porque eu não podia
saí de lá com dúvidas, sabe? Então eu perguntei bastante, eu anotei bastante coisa, fiquei treinando bastante no curso até conseguir ter um resultado bem legal ali mesmo no curso. E eu lembro que nessa época eu já fazia faculdade de estética. Esqueci de falar dessa parte, mas a gente já volta. E na faculdade de estética eu tinha uma amiga, tenho uma amiga até hoje, né? Que a Gabi ainda existe. A Gabi, ela foi a minha primeira modelo. Eu lembro que voltando de São Paulo, eu já parei em Santos, que é a cidade próxima aqui, que era onde é a faculdade. E ela falou: eu quero que você faça a minha micro. E eu falei pra ela: mas amiga, eu não sei fazer, eu acabei de sair do curso. E ela já atendia sobrancelha também, se eu não me engano, ela fazia cílios, então ela tinha uma maca na casa dela, ela atendia na casa dela. E aí ela deitou na maca e confiou em mim, e a sobrancelha ficou super bonita. E ela foi a minha primeira modelo. Fiquei muito feliz dela poder confiar em mim, assim, não só na minha amizade, mas também no meu profissionalismo. É coisa que nem eu mesma estava me sentindo capaz naquele momento, mas foi um marco muito importante. E voltando para o assunto da faculdade, depois que eu me formei na escola, eu tinha 17, 18 anos por aí. Eu já trabalhava, já atendia as minhas clientes, e aí eu fiquei um período pensando, né? Fiquei um ano, na verdade, meio que pensando no que eu poderia fazer, porque na época já existia a faculdade de estética, mas ela não era muito conhecida, não era muito renomada. Como eu disse, esteticista era considerada uma coisa meio banal. E aí, em contrapartida, tinha a faculdade de biomedicina, que você poderia fazer uma pós-graduação em estética para você ser uma biomédica esteta. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu fiquei um ano só trabalhando e aí decidi, por fim, fazer a faculdade de estética, porque fiquei pensando, por que eu vou fazer a faculdade de biomedicina e passar, se eu não me engano, são 4 ou 5 anos, né, fazendo algo que na verdade eu não quero, para só depois fazer algo que eu estou buscando hoje. Em alguns momentos da minha vida eu me arrependi um pouco, porque eu queria já quis ir para essa área de injetáveis também. E aí hoje, sinceramente, eu tenho um pouco de preguiça de voltar a estudar, de voltar a ir para a faculdade, assim, esse compromisso, sabe, durante X anos. E aí eu fui e decidi fazer a faculdade de estética. Também não foi fácil, fui atrás de financiamento, de bolsa, consegui um financiamento pela faculdade, pela Unimonte de Santos. E também não era fácil porque a faculdade fica 2 horas daqui, quem mora aqui na cidade sabe, que é uma viagem, né, ida e volta todos os dias. 4 horas da tarde o meu dia acabava, porque 5 horas o ônibus já chegava, e aí chegava na faculdade, chegava em casa meia-noite, e no dia seguinte o dia começava às 7 da manhã, porque eu ia para academia e tal, queria me exercitar, às vezes não ia, mas foi uma rotina durante 3 anos que me ensinou muito também como pessoa, sobre dedicação. Pensei várias vezes durante o curso em desistir, mas eu lembro que não era só eu, era eu e meu grupo, eu, a Gabi, a Ana, a Bru, que ficamos juntas até o final. Claro que a gente, imagina, era um grupo, era uma faculdade que só tinha mulher, basicamente, né? Então, vira e mexe tinha umas tretas lá na faculdade, a gente já tinha brigado e voltado, mas eu e a Gabi, a gente sempre foi muito unida. E a faculdade é um período, assim, que me marcou bastante, porque eu também, era outra coisa que eu falava, cara, eu tô aqui, eu tô vendo várias matérias que, na verdade, eu já sei que eu nem vou usar, mas eu não vou sair. Não vou sair, eu vou finalizar essa faculdade e, e assim eu fiz. Eu fiz a faculdade de estética, sou formada em estética e cosmetologia, inclusive tem aqui o meu certificado, que eu me formei um ano antes da pandemia, graças a Deus. Tá aqui a São Judas, que a Unimonte ela se tornou São Judas, tem aqui o meu certificado da faculdade. Foi um marco assim muito especial também, poder
colocar a beca, colocar aquele chapéuzinho, assim, sabe? Ter toda a minha família ali prestigiando aquele momento. E, tipo, aquela sensação de que, caraca, venci, sabe? 3 anos indo e voltando de fretado pra Santos. Caraca, deu tudo certo. Então, aqui, de forma geral, só pra gente continuar conversando sobre formações, né? Fiz um curso de alongamento de cílios, técnica fio a fio, em 2017. Fiz curso de micropigmentação em delineado de olhos com uma profissional de Curitiba em 2020. Mais um curso aqui de micropigmentação fio a fio em 2019. Curso de micropigmentação labial em Sorocaba em 2019 também. Tem até uns negócios aqui de... Ó, eu fazia... Como é o nome disso mesmo? Fazia rifa de micropigmentação para ganhar dinheiro. Eu guardei isso aqui, não sei por quê. E quando eu precisava de dinheiro, gente, eu fazia o negócio acontecer até hoje, tá? Se eu preciso de dinheiro, aqui tem um contrato de um evento, de um congresso em 2021. Essas aqui são coisas mais atuais, eu acho. Boleto do Simples Nacional, meu certificado, algumas fotos profissionais. Ó, aqui, achei até meu RG. Meu RG não, minha carteira de habilitação antiga. Fotos profissionais, olha como eu era diferente. E aí, como eu comecei muito novinha, eu queria fazer fotos profissionais que parecesse que eu passava mais seriedade, né? Aí eu queria usar jaleco. Era o jaleco que eu usava na faculdade, com o meu nome bordado. Gente, esse cabelo claro aqui, nada a ver, né? Ó. Eu nem me vestia assim na época, mas nas fotos eu queria parecer mais séria, sabe? Ah, esse aqui? Bem parecida com uma foto recente que tem. Mas, tipo assim, cílios. Olha o tamanho desses cílios. Pra quê, gente? Aqui tem outros certificados também emoldurados que ficavam na minha parede. Então, esses são um dos primeiros. Esse certificado aqui de revitalização labial, uma técnica mais natural de microlabial, com a Marília, que é uma pessoa também muito especial, que eu carrego com muito carinho, tenho contato com ela até hoje. Isso foi em 2019. Em 2019 também fiz um curso com uma profissional aqui da minha cidade, a Milena, com a técnica de micropigmentação sombreada. Um MBA de técnica de lábios com a Natália Beauty também em 2020. Um curso de micropigmentação 3 em 1 com a equipe da Nanda Gama lá no Rio de Janeiro, que era... Deixa eu ver... Shadow, que é a sobrancelha assombreada, delineado de olhos e revitalização labial. Eu amei ter participado desse curso no Rio, acho que foi um dos meus primeiros cursos, acho que foi o meu primeiro curso assim fora de São Paulo, sabe? Foi muito gostoso. Também um curso com a Erika Santiago, de micropigmentação labial, que foi feito em... Ah, esse foi online, mas também é antigo. Fora os outros, né, que foram se perdendo na vida, porque eu nem sei, já perdi as contas de quantos cursos eu já fiz de várias técnicas de micropigmentação para poder me especializar cada vez mais e toda vez que eu tinha dúvida sobre algo, principalmente antes que a gente não tinha chat GPT, não tinha tanto conteúdo hoje em dia entregue de forma gratuita, né, no Instagram, no TikTok ou até mesmo no YouTube, você precisava ir atrás de quem tinha conhecimento. Então, até o ano passado eu fiz cursos e sou uma eterna aprendiz sobre tudo na vida. Eu acredito que a gente precisa saber que a gente não sabe de tudo. Tudo isso que eu aprendi com esses cursos me fizeram criar a minha própria técnica. Mas eu não assumo que eu sou a melhor de todas, sabe? Eu sempre sinto que eu tenho algo a aprender. Tem sempre alguém que pode me ensinar algo que pode ser um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Então eu continuo estudando todos os dias e observando o mercado, observando as técnicas, os produtos também que vão mudando, as tecnologias. E eu acho que é isso que vai me trazendo cada vez mais segurança para trazer o melhor para as minhas clientes e também para as minhas alunas.
Inclusive aqui eu guardei também algumas apostilas, pouquinhas apostilas, inclusive a minha primeira apostila de design de sobrancelhas, porque o lance de você criar uma apostila, de você criar um curso é justamente isso, é você pegar tudo que você aprendeu, tudo que você validou e criar o seu conteúdo. E aí é uma viagem no tempo também ver essa apostila aqui, porque tem algumas coisas que eu trago nos ensinamentos até hoje. Eu lembro desse primeiro curso, lembro certinho da aluna e tudo. E é muito interessante aqui. E só para falar para vocês, na primeira parte do curso que eu trago até hoje, você precisa ter certeza do que quer. Quando optamos seguir uma carreira de trabalho, é preciso ter certeza do que se quer fazer. O resultado financeiro é apenas uma consequência da alegria de trabalhar todos os dias naquilo que se ama. E fala assim, ai, Tainá, você já pensou em mudar de área? Claro que já. Já pensei em fazer outros cursos, em ir para outra área, em fazer uma outra faculdade, já sim. Mas eu amo isso que eu faço. Então, eu sempre pensei bem e continuei onde eu estava, sabe? Não desisti. Se a sua resposta acima foi que você tem certeza, é hora de dar o primeiro passo. E é por isso que você está aqui. Dificuldades todas as pessoas passam diariamente, mas decidir focar no negativo só vai fazer os obstáculos aumentarem cada vez mais. E aí algumas coisas que você precisa saber. Lidar com a expectativa. Todos os dias você irá receber diversas clientes e cada uma delas geram em si a expectativa do resultado que você vai entregar. É muito importante manter um contato direto com a cliente para entender exatamente o que vai agradá-la. O mercado saturado, que todo mundo sabe, gente, toda área que tem ascensão, a galera vai em cima. O pessoal quer, viu que tá dando dinheiro pintar a parede, vai virar todo mundo pintor. Todo mundo que tá perdido vai virar pintor. Viu que a área da beleza dá dinheiro, todo mundo quer abrir um salão. Mas se você não tem a essência, se você não ama o que você faz, cara, não vai dar certo, é fogo de palha. Principalmente serviço com mão de obra, sabe? E se você não é a mão de obra principal, você precisa contar com outras pessoas, experiência própria, isso também não é legal, sabe? Escolher um estilo de trabalho também muito importante. Eu acredito que isso vai muito da autenticidade. Eu acho que isso é uma das coisas que durante muito tempo, mesmo passando por tantas coisas, eu não deixei sair de mim a minha essência, sabe? As clientes que estão comigo desde quando tudo era mato, elas podem falar que acredito que o cuidado e essa minha essência de ser uma pessoa muito empática, educada, que isso também foi ensinado para mim desde criança, é o que eu jamais deixei de fazer, sabe? Eu jamais deixei qualquer outra coisa mudar a minha essência, ainda que a minha bondade, a minha educação, a minha honra pela história que foi passada de gerações pudessem ter sido quase corrompidas por pessoas que não souberam aproveitar mesmo, sabe? Eu fico muito feliz de não ter deixado o meu coração ser dilacerado por essas pessoas, sabe? Eu não mudei como pessoa. Claro que durante bastante tempo me questionei, achando que o erro estava em mim, mas também consegui perceber que, na verdade, não. Foram as pessoas realmente que não souberam apreciar a oportunidade de crescer junto, porque na Natural B é muito isso que eu carrego. Se eu tô ali, se eu batalhei para estar ali, na verdade hoje eu só quero dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de facilidade, digamos assim, não sei que palavra usar, mas é que para mim foi tão difícil, porque a minha mãe, ela me deu privilégios no início, mas ela me deixou seguir a minha vida sozinha. Então, eu basicamente não tinha com quem contar. Eu não podia falhar. Eu não me permitia falhar, não me permitia parar de trabalhar. Então, era muito desgastante para mim também ter pessoas na equipe que não entendiam o valor de todo aquele trajeto, sabe? Mas hoje eu entendo que a pessoa que vem trabalhar hoje, quando tudo tá pronto, tudo tá lindo,
tudo tá planejado, que a gente vai falar sobre isso também, sobre os móveis planejados, que foi um marco também para mim, é, é muito mais fácil e não tem como essas pessoas valorizarem a história que fui eu que vivi. Então seria até injusto da minha parte querer colocar uma história que é só minha na cabeça de outras pessoas. Mas eu só soube disso com a maturidade que eu tenho hoje. Porque na época, tendo investido o meu sangue na Natural Bee, foi muito difícil. Então, falando sobre obras, vamos falar sobre as reformas da clínica. A minha sala, como eu disse, começou sendo um banheirinho estreito, só cabia a maca e eu. E depois a minha mãe investiu e fez o segundo andar, que era pra gente morar, né, como eu disse. E depois acabou se tornando aquele segundo andar que vocês, clientes presenciais, já conhecem. Aquele espaço, aquela sala só era minha, e a parte externa era uma manicure que trabalhava. E aí eu lembro que eu fui ganhando dinheiro e aí eu não lembro o ano ao certo da minha primeira reforma, mas eu tenho aqui as imagens, a gente vai colocar aí para vocês verem do projeto que foi feito da minha primeira sala. Uma sala de basicamente 3,47 por 3,44, então tipo um quadrado. E foi uma conversa com uma cliente, a Priyanka, a nossa arquiteta. Eu falei para ela que eu queria uma sala planejada. Antes disso, a minha mãe, ela me entregou a sala toda em branco. Todo o espaço tinha sido reformado, mas estava todo com as paredes brancas. E eu falava, gente, isso aqui me dá até dor de cabeça. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem para comprar uma lata de tinta, então eu peguei uma ideia na internet de cortar uns triângulozinhos em papel contact. E aí foi isso que foi a decoração durante bastante tempo de uma das paredes. Eu fiz a decoração de prancheta na outra parte, como se fossem quadros. E algumas clientes antigonas vão lembrar da parede de triângulos. E aí, depois de bastante tempo, não sei se vai ter data aqui certinho, mas enfim, investi em um projeto para minha sala, porque eu estava pensando em uma coisa com tons de rosa, que na época era a ascensão por conta da Natália, tons de rosa bebê. E aí a Priyanka teve a ideia de colocar uma parede azul marinho também, que ficou a coisa mais linda. A única coisa que eu já tinha e que eu sabia que eu gostaria de manter eram os quadros, que eu tinha esses dois quadros aqui, que é o quadro de borboletas e o quadro do rosto da mulher com as borboletas na cabeça, que era algo que eu amava muito. Eram quadros gigantescos que eu já tinha comprado e eles só estavam na parede ali. E aí ela fez todo o projeto para a sala ficar impecável. E isso foi numa conversa que eu tive atendendo ela. Falei, Pri, eu quero reformar a sala, eu quero que fique mais bonito e tudo mais. Ela, dá pra fazer isso, dá pra colocar um boi serri, não sei o que. O que é boi serri, minha filha? E aí ela foi fazendo o projeto e eu lembro dessa sala ter essas imagens aqui, é voltar no tempo mesmo, porque essas imagens são muito reais e é tudo digitalizado, né? E ficou desse jeitinho mesmo. E aí aquele piso superior, como eu falei, a minha mãe acabou deixando para mim e depois que a manicure que dividia o espaço comigo, porque a minha sala era minha, mas tinha um outro espaço também, depois dessa manicure resolveu sair. E aí eu fiquei com todo o espaço lá e depois de um tempo, também não vou lembrar certinho o ano, eu resolvi fazer um projeto para fazer duas salas na parte de cima. Então, ter mais uma esteticista trabalhando comigo. Na época era a Natasha, que seguiu comigo durante muito tempo, e aí eu já quis um projeto mais clean, porque aquela parede azul, depois de um tempo, eu comecei a enjoar dela, e aí se tornou basicamente a sala que vocês conheceram depois da reforma, que ficou uma reforma bem mais clean, mais sutil, cores mais básicas. Eu não tinha aberto essas. Não tinha visto dele. Eu não tinha visto, eu consigo lembrar, sabe, de
Eu me emociono porque foi tudo tão trabalhoso, sabe? Foi tudo com tanta dedicação, mas também com tanto carinho. Deixar tudo impecável, tudo lindo, do jeito que eu sempre quis, mas também do jeito que eu sempre acreditei que as clientes mereciam, sabe? E eu lembro que foi tudo muito caro também. E aí não tem como não viajar no tempo, né? Nessas memórias aqui. E aí eu lembro que isso foi antes da pandemia, que eu tinha reformado a parte de cima. E aí não vou lembrar certinho os anos, gente. Minha memória é de peixe. Eu sei que na pandemia eu acabei usando bastante as redes sociais para divulgar o meu trabalho, então foi uma época que logo que terminou o lockdown eu comecei a atender muito mais cliente. Eu estava usando as redes sociais de uma forma muito intuitiva para divulgar, continuar divulgando o meu trabalho e as clientes começaram a marcar e foi um período que eu ganhei bastante dinheiro. E aí eu propus para minha mãe da gente criar a marca, né, a Natural Bee. A minha mãe, ela sempre foi muito discreta, digamos assim, ela nunca foi muito ousada. Eu acho que eu já era mais maluquinha, digamos assim, mais ousada mesmo, vou usar essa palavra, de querer crescer, de querer ampliar. E aí eu via a podologia dela, a parte de baixo, da mesma forma que ela tinha feito, que ela tinha construído, ela tinha reformado poucas coisas. E eu percebi a oportunidade de deixar tudo padronizado. Padronizado e também colocar um pouco mais de serviços, né, para ser oferecido. E aí, um pouco depois da pandemia, isso há mais ou menos uns 3 anos atrás, foi quando eu reformei. A clínica, a parte de cima já estava pronta, né? Tô puxando na memória as histórias. Mas foi a época que eu propus para ela para unificar e fazer tudo ornando, né? Toda a estética do ambiente parecer realmente um lugar só, porque por mais que seja um lugar residencial, a minha intenção era parecer realmente uma clínica, né? Um lugar planejado, um lugar aconchegante, acolhedor, em que tudo se conversava e afinal eu queria entregar para minha mãe o espaço que ela merecia, com tudo perfeito e impecável, do jeito que eu imaginava ela trabalhando. Por mais que ela sempre esteve bem aonde ela estava, eu sempre quis retribuir, sabe? Porque eu validava muito, eu sempre valorizei muito o que ela tinha feito por mim no passado e o que ela faz por mim até hoje. E aí ela topou. Uma das coisas era, já que eu tinha tido a ideia, né, eu ia arcar com tudo, então beleza, bora trabalhar. Não tenho medo de trabalho, muito menos preguiça e vamos embora. Então reformei a clínica, também não foi fácil, trabalhando bastante e não deixando a peteca cair e principalmente não demonstrando fraqueza e trabalhando que entrava, pagando conta. Naquela época eu tava tomando o Rocutan, que é um remédio para espinha que já deixa a gente um pouco fora da casinha, assim, emocionalmente. E aí foi um período que eu quase despiroquei, mas Deus esteve comigo, assim como sempre, e, e deu tudo certo também. Teve alguém que quis atenção aqui, então vamos ter uma acompanhante nesse final de vídeo. E a Natural Bee, ela cresceu, na verdade, ela se iniciou de um sonho de manter, na verdade, de mudar a marca Tainá de Paula para uma marca que pudesse agregar mais serviços e mais pessoas. Quando eu pensei em ampliar, foi muito ouvindo o que as pessoas falavam, né? Que a gente só consegue ganhar dinheiro quando tem mais profissionais trabalhando com a gente. Porém, isso é quando os profissionais eles estão alinhados com os valores do seu negócio. Tá todo mundo caminhando para o mesmo sentido, sabe? E isso também a gente só aprende tentando, porque dependendo da forma que a gente se comunica também, isso faz total diferença. A clínica, ela deu certo no formato com bastante gente por um período, mas depois eu ressignifiquei e percebi que
o sonho que eu tinha, na verdade, quando eu conquistei, não era aquilo que eu prezava muito mais a minha paz e uma agenda mais tranquila, tranquila naquelas, né? Porque eu já tinha alcançado também naquele período uma agenda completa, assim como é hoje, clientes fiéis, graças a Deus e graças à minha dedicação, também à troca, né, que a gente tem, que eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito especial. Clientes que acompanharam vários trajetos da minha vida, assim, que eu também participei de vários momentos de certa forma. Nessa história toda, eu validei muitas coisas que foram o sonho da Tainá adolescente, o sonho da Tainá adulta. Eu validei muitas coisas, percebi que algumas coisas, na verdade, quando eu conquistei, não eram aquilo que eu imaginava, mas no fim das contas a gente consegue ainda recalcular a rota e parar por um tempinho e se lembrar do nosso trajeto mesmo, da nossa história de forma geral e ser grata porque ainda que tenham acontecido muitas coisas ruins, as coisas boas prevaleceram e eu acho que isso aqui resume muito bem. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Colossenses 3:23. Isso aqui ficou impresso para fazer um quadro na Natural Bee, acabou não sendo feito, não lembro porquê, acho que ficou esquecido e também estava entre as coisinhas aqui das memórias. E basicamente é isso. Temos novos projetos, continuo amando o que eu faço, faço tudo com muito do meu coração, às vezes até demais, mas eu acho interessante trazer para vocês um pouco dessa história, que eu acho que eu nunca falei antes. E é só uma parte, né? Porque, como eu disse, eu sou uma eterna incomodada. Eu sou uma eterna incomodada, então acredito que nessa questão de crescimento, não só do que as pessoas imaginam, o crescimento expansivo de lugar, mas o principal, que é o interno, sabe? E é isso. Espero que você tenha assistido até o final e que tenha valido a pena.